Meninos, oficialmente, então, bom dia para todos, para todas. Vocês que conseguiram aí acordar cedo, né, para esse nosso encontro, para essa nossa conversa. A gente vai começando aos poucos, à medida que os outros forem chegando, eles vão entrando na sala e tomando par aí do que está acontecendo. Eu vou começar a conversar com vocês hoje a partir da página 16 do nosso material de estudo, em que aparece o tema liberdade e responsabilidade. Essa é a temática que a gente tem pela frente para conversar e para desenvolver com vocês. Eu vou pegar uma ideia bem rápida para a gente poder começar a conversar. Imagina comigo assim, quando vocês eram bebezinhos, né, criancinhas, recém-nascidas, vocês ficavam completamente na dependência de um adulto, pai, mãe, uma babá, tio, avô, né, enfim, algum adulto tutelava basicamente todas as ações de vocês. Né? Vocês não tinham o arbítrio, a liberdade para fazer exatamente nada. Correto? Concordam comigo com esse meu raciocínio? Pega essa imagem aí para a gente começar. À medida que vocês foram crescendo, vocês começaram a fazer algumas coisas sozinhos. Algumas coisinhas. Mas não faziam tudo ainda. Nessa atual idade de vocês, né? Nessa atual idade de vocês, você já tem liberdade para fazer alguma coisa. Bastante coisa, aliás. Mas ainda não são completamente livres para fazerem exatamente o que vocês acham que podem, ou que querem, ou que devem. Né? Os pais, os adultos, né, ainda regulam a liberdade de vocês. E é assim que tem que ser feito. Até porque, né, vocês estão ainda dentro de um processo de formação. Percebem? Concordam? Então, o que eu tenho aqui para a gente poder começar a conversar? À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai desenvolvendo habilidades, competências, conhecimentos, responsabilidades, a nossa liberdade, ela aumenta ou diminui. Ela é ampliada ou ela é reduzida. Correto? Imagina Davi e Ana Clara, que Lilian sai para trabalhar e deixa com você a chave da casa, né, e fala, ó, cuida direitinho aí da casa, Davi, cuida direitinho aí da casa, Ana, ajuda seu irmão a cuidar da casa. Aí vocês dois, ela sai, né, para trabalhar, estou falando da Lilian porque eu conheço, tá, gente? Tenho liberdade para falar porque eu conheço. Ela sai para trabalhar e, de repente, a Lilian volta e a casa tá daquele jeito, né? A casa tá daquele jeito. Toda bagunçada, com as coisas absolutamente tudo fora do lugar, tudo desorganizado, roupa jogada em cima de não sei aonde, e assim por diante, tá aquela muvuca. A mãe do Davi e da Ana, com certeza, vai dar ali uma boa bronca nos dois, e da próxima vez que ela sair, possivelmente ela não vai deixar mais a casa sob a responsabilidade deles. Porque foi dada uma liberdade e essa liberdade não foi atendida, né? Essa liberdade não foi observada. E assim é para tudo na vida. Por exemplo, eu marquei com a escola, com o Colégio Castro Alves, que toda terça-feira eu estaria aqui conversando com vocês nesse horário. Se por uma razão ou outra eu vier a faltar, né, eu tenho que dar as justificativas do porquê que eu faltei. Ou eu fiquei doente, ou o meu computador queimou, ou a minha internet não está conectando, ou aconteceu alguma coisa. Eu não posso simplesmente faltar
porque eu dormi até mais tarde, hoje eu não quero, hoje eu não estou com vontade. Eu não posso fazer isso, porque eu assumi uma responsabilidade, né? Então é isso para tudo na vida pessoal, na vida profissional, no emprego, no relacionamento, né? Vocês estão crescendo, são adolescentes, estão crescendo dentro de um mundo que vai começar daqui uns dias a fazer algumas cobranças. E a liberdade de vocês vai ser ou ampliada ou diminuída, dependendo da maneira com que vocês lidar com a situação real que está sendo colocada no cotidiano. Vamos pensar assim, se a mãe da Raquel diz para Raquel que ela pode ir na casa da Ana Júlia, mas que 6 horas ela tem que estar em casa, a Raquel vai à casa da Ana Júlia e volta às 10, possivelmente, da próxima vez, se a Raquel pedir para sair, a mãe não vai deixar, né? Ela vai reduzir a liberdade. Por que ela vai reduzir a liberdade? Justamente porque a Raquel não foi responsável. Então, quanto mais liberdade nós temos, mais responsabilidades nós teremos. Então, essa é o ponto que está colocado, esse é o ponto que está colocado aí para a gente começar a conversar hoje e terminar essa apostila, né, apostila 1. As escolhas pessoais que fazemos envolvem a nossa situação diante dos outros e podem trazer bem-estar ou mal-estar para eles. Por tudo isso, devem ser pensadas e avaliadas. O primeiro parágrafo aí, meninos. Eu tenho que avaliar e pensar as minhas ações diante do mundo, porque nós já falamos várias vezes em aula que toda ação tem uma consequência. Toda ação tem uma reação. Toda ação traz para a gente algum tipo de consequência. E eu preciso pensar e avaliar as consequências das minhas ações no mundo. Estão compreendendo? Conseguem entender bem isso aí? Compreendem isso que a gente vem falando já desde o início, praticamente, do nosso livro, do nosso volume? As nossas ações no mundo, elas têm uma reação, elas têm uma consequência. E a gente precisa avaliar as consequências das nossas ações, dos nossos atos. É isso que a gente está chamando aqui de liberdade, tá? Liberdade, então, não é o poder fazer tudo do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Liberdade é ser capaz de dar respostas dos meus atos, de avaliar as minhas ações, de ser responsáveis por elas, né? Por isso que no nosso país a gente entende que o indivíduo só é capaz de responder pelos seus atos a partir dos 18 anos, né? Aí há uma controvérsia enorme diante disso. Há quem vai dizer assim, mas se o menino com 14, ele mata, ele rouba, por que ele não pode assumir as responsabilidades dos seus atos, né? Faz sentido. É uma pergunta problemática. Vou dizer que eu concordo, que eu discordo, mas é uma pergunta que faz sentido, né? Em outros países, a maioridade já é reduzida para 16, e assim por diante. Mas é uma outra questão. Ou seja, o que eu quero dizer é que, segundo a nossa lei, a partir de uma certa idade, você já é responsável por os seus atos, né? A partir dos 18 anos, Davi, não precisa mais da Lília ir na reunião da escola. Você já pode responder pelos seus atos. Não precisa Raquel, Maria Eduarda, da sua mãe, resolver problemas para você. Ela pode até ajudar e tal. Mas você já pode assinar, já pode tirar a carteira de motorista, já pode abrir uma conta bancária no seu nome e assim por diante. Ou seja, a partir dos 18 anos, a nossa lei entende que a gente já é maior de idade, já temos condições de serem responsáveis pelos nossos próprios atos e já podemos assumir as consequências dos nossos atos. Então, essa primeira ideia aqui, meninos, que a apostila traz, é a relação entre liberdade e responsabilidade.
quanto maior a liberdade, maior é a responsabilidade pelos nossos atos. Quanto mais somos livres, mais responsáveis nós somos pelos nossos atos. Tem uma fala do Spider-Man, né? Dos filmes do Superman, lá num dos filmes, eu não sei exatamente qual episódio, se alguém souber aí pode me lembrar, que ele termina o episódio dizendo assim: grandes liberdades me trazem grandes responsabilidades. Eu acho que é mais ou menos essa fala. Quem gosta de Superman aí? Alguém? Ninguém? Só eu que gosto? Grandes responsabilidades me trazem... Não, grandes liberdades me trazem grandes responsabilidades. Já ouviu isso? Não? Ou seja, à medida que nós somos livres, quanto mais é ampliada a nossa liberdade, mais responsabilidade nós temos, mais responsáveis nós somos pelos nossos atos, pelas nossas ações e pelas consequências das nossas ações. Tá? Toda ação tem uma consequência e eu sou responsável ou não pelas consequências das minhas ações, dependendo da maneira que eu lido com a questão da liberdade. Show? Beleza? Tranquilo? Sim, sim. Tem um texto aí, eu queria que alguém me ajudasse a ler esse texto. Alguém está com a apostila em mãos? Se não tiver, acho que daqui mesmo dá para fazer a leitura. Quem é que me ajuda a ler? Quem é? Quem é? Terra chamando o 8º ano. Quem é que me ajuda aí na leitura? Davi? Ana Clara? Raquel? Ana Júlia? Maria Eduarda? Não? Ninguém, gente? Pelo amor de Deus, hein? Ninguém vai me ajudar a ler? Eduarda? Cadê Eduarda? Ninguém? Aliás, tem alguém aí ainda? Hein? Tem alguém aí? Não? Laís? Cadê a Laís? Cadê Laís? Laís vai ajudar, mas Laís não está aqui na minha lista. Cadê Laís? Não tem Laís aqui, não. Tem Laís aqui, não. A Laís não entrou hoje, não. Vai não, Ana? Leia para mim, Ana. Maria Júlia. Aliás, Ana Júlia. Ninguém vai ler? Ah, vocês estão muito desanimados, pelo amor de Deus. Não? Cadê Maria Eduarda? Também não? Ah, vai ter que ser eu mesmo, né? Pelo que parece. Esse texto, como eu já li, é para ler esse texto que está aí, mas como eu já li esse texto 200 vezes, eu já sei basicamente de cor e salteado o que está escrito aí. Aí eu vou resumir a ideia para vocês. Esse texto é do Fernando Savater. Fernando Savater é um escritor de livros, de obras filosóficas, né? Ele é um filósofo. E ele escreve muito no campo da ética. Tem um livro dele muito legal, até lá na escola tem, chamado Ética para Meu Filho, onde ele vai falando de valores, né? De ações, de comportamentos, de situações que nos ajudam a viver bem no cotidiano. E o Fernando Savater, hoje ele vive na Espanha, né? E ele trabalha com filosofia, ele é professor de filosofia, e escreve sobre vários assuntos relacionados, como eu falei, a ética, a liberdade e assim por diante. Aí vem a historinha onde ele diz assim, ele compara a liberdade com a seguinte situação. Imagine vocês uns cupins,
Alguém que já foi na roça, não sei, já viu uma caixa, casa, não sei, uma colônia, melhor dizendo, uma colônia de cupins, um cupinzeiro, né? Os cupins, eles são bichinhos muito frágeis, né? Lembrando que o corpo dele, a parte do corpo do cupim é bem molinha, não tem osso, não tem nenhum tipo de esqueleto. Então ele é um bichinho extremamente frágil, é um bichinho extremamente vulnerável, né? Qualquer coisa destrói um cupim. Para se proteger, o que, que o cupim faz? Ele constrói uma casa, uma caixa, ou de barro, ou sei lá de que, aquele material, né? Ele vai catando com os pouquinhos, ele vai construindo aquilo, construindo, de forma que a casa, a caixa, a colônia, do lado de fora, ela fica bem fortalecida com o material duro, né? A lama seca, e tem um mecanismo ali que ele vai traçando aquilo ali, a lama seca, a caixa fica bem fortalecida, é difícil até para você quebrar aquilo, se for o caso de quebrar, né? Tem necessidade, mas se for o caso, fica difícil até para a gente quebrar, de tão duro que fica, de tão resistente que fica. E aí, o Savater diz assim, olha, os cupins fazem aquela casa daquele jeito, aquela colônia daquele jeito, porque eles precisam se proteger, porque eles são bichinhos frágeis, e por serem bichinhos frágeis, ele precisa criar uma carcaça, criar aquela carapaça toda para se proteger. Ali eles entram ali dentro, lá dentro eles se reproduzem, né? Lá dentro, eles, vamos dizer assim, eles tocam a vida deles e eles se protegem dos predadores naturais. Tá? E aí ele pega essa história e compara isso com o Heitor. O Heitor, aquele personagem lá da Guerra de Troia, né? Lá da obra Ilíada do Homero, onde aparece uma figura chamada Heitor, que mesmo sabendo, mesmo tendo consciência que vai morrer, ele vai para a guerra para defender o seu povo, para defender os seus amigos, para defender a sua cidade. Aí o Savater diz assim, olha, os cupins, eles não podem fazer outra coisa a não ser casas, daquele jeito, exatamente daquele jeito, exatamente naquela hora, exatamente naquele tempo. Eles não sabem fazer outra coisa. Eles não têm a liberdade de escolha. Heitor poderia escolher ir para a guerra ou não. No entanto, ele escolhe, né? No entanto, ele escolhe em nome do quê? Em nome da família, da proteção, do seu povo, da casa, da cultura, mas ele escolhe para a guerra e morrer para defender os seus. Os cupins não têm escolha, Heitor tem escolha. É basicamente essa a relação que o Fernando Savater faz. Quem é livre nessa história? Escreva aí para mim no chat. Heitor ou os cupins? Quem é livre? Em oitavo, nessa história toda. Quem é livre? Heitor ou os cupins? E por que é livre? Os cupins não têm o querer. Heitor tem o querer. Os cupins não podem fazer outra coisa. Heitor poderia ter escolhido não ir à luta, não ir à guerra. No entanto, ele foi. Né? Então, quem é livre, Heitor ou os cupins? Savater vai dizer que Heitor é livre, os cupins não. Maria Eduarda está dizendo que é Heitor porque ele tem a liberdade de escolha. Exatamente, Maria. Heitor tem a liberdade de escolha. Então, ele pode escolher ou não, né, ir para a guerra, lutar. E aí, para quem acompanha a história, para quem gosta de mitologia, né, quem já viu Troia aí? Aquele filme, Troia? Ninguém? Quem já viu Troia? Quem já viu Troia, já leu a obra ou viu o filme, sabe que ele vai para a luta, ele vai para a guerra, e lá ele luta com Aquiles, que era um poderoso herói, um poderoso guerreiro lá na mitologia grega. Heitor morre, né? Aquiles mata Heitor, mas Heitor fez a sua parte.
Ou seja, ele foi lutar pelo seu povo, lutar pelo seu reino, lutar pela sua família, pelo seu pai, pela sua honra. A Suelen está colocando: Heitor é livre porque ele pode fazer escolhas. Exatamente, Suelen. Essa é a lógica que o Fernando Savater coloca no texto. Heitor é livre porque ele pode fazer escolha. E se ele pode fazer escolhas, ele poderia não ir para a guerra. Raquel está dizendo assim: Heitor, porque ele tem a liberdade de escolha e os cupins não. Os cupins não podem escolher outra coisa. Os cupins não podem escolher voar, por exemplo. Os cupins não podem escolher mudar de território. Vamos mudar para outro lugar onde temos menos predadores naturais. Os cupins não podem fazer essa escolha. Heitor pode fazer a escolha. Nós podemos fazer escolhas. Nós podemos dizer assim: olha, hoje eu não quero. Ou hoje eu quero isso. Hoje eu não vou fazer aquilo. Ou hoje eu não vou fazer aquilo outro. Então, ou seja, nós não temos as determinações, vamos dizer assim, no sentido de que a nossa vida vai ser exatamente o tempo todo do mesmo jeito. Nós vamos mudando, nós vamos fazendo escolhas. E à medida que nós vamos fazendo escolhas, é que vai moldando a nossa existência. Existir é fazer escolhas, né? Existir é o tempo todo fazer escolhas, tá? Então, essa lógica que o Fernando Savater trabalha nesse texto é justamente essa. Heitor é livre porque ele pode escolher. Os cupins não são livres porque eles não podem fazer escolhas. Aí, meninos, uma das características da liberdade é a possibilidade de fazer escolhas. Anota isso aí, grava isso aí, e quando a gente voltar, isso vai ser cobrado lá na avaliação de vocês. E na segunda apostila, quando a gente for falar mais de formas de liberdade, isso vai aparecer também. A liberdade de fazer escolhas, é uma das características essenciais do que é liberdade. Eu não sou livre no sentido radical do termo, mas eu posso fazer escolhas. Lembrando que todas as minhas escolhas, elas são condicionadas por alguma coisa, né? Hoje, agora, nesse momento, eu não posso ir ao shopping. O shopping, né, está fechado. Eu não posso ir. Nesse momento, eu não posso escolher viajar. Tem uma série de condicionantes que está impedindo a minha viagem. Nesse momento, eu não posso escolher estar na escola dando aula. A minha escolha está condicionada a alguma coisa. A minha escolha está condicionada à pandemia, né? À situação de isolamento social, às aulas não presenciais e assim por diante. Então, essa historinha do Heitor e os Cupins, ela nos ajuda a pensar assim: nós somos livres para fazer escolhas, mas as nossas escolhas o tempo todo, elas estão condicionadas a alguma coisa ou a alguma situação. Eu acho que isso é muito tranquilo para todo mundo. Ok, Maria Eduarda? Tranquilo isso? Eu pedi para escrever uma redação, Maria. Explique a relação entre liberdade e responsabilidade. Você consegue fazer de boa? Consegue, Murilo? Raquel? Davi, Ana Clara? Conseguem? Relação entre liberdade e responsabilidade? Sim ou não? Dá um sinal de fumaça aí para o professor entender que vocês estão entendendo. Entender que tem alguém aí. Aham. Arthur. Ok. Suelen, beleza. Ótimo. Então, eu vou pedir para vocês explicar isso para mim lá no exercício do portal daqui uns dias. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira séria, tá? Então, ou seja, eu sou livre à medida que eu posso fazer escolhas. Aí, bênçãos, a gente conclui essa ladainha toda, a gente conclui essa história com esse texto, né, onde vai falar muito da questão da liberdade de ser diferente, da liberdade de ser
responsável pelos nossos atos, da liberdade de respeitar o outro nas suas diferenças, tá? Da liberdade de aceitar as diferenças, que às vezes nem nós não concordamos tanto, mas elas aparecem aí para serem respeitadas. Então, esse texto, ele ajuda a gente pensar isso, tá bom? Aí, eu vou fazer o seguinte, nós vamos ler esse texto em casa, e na aula que vem eu começo com ele, né? Porque aí, começando com ele, dá para vocês debaterem, para vocês discutirem. Eu vou deixar esse texto lá no portal, no mural do portal, para que a gente possa, para vocês poderem fazer a leitura e a gente conversar a partir do texto. Aí eu vou concluir esse nosso encontro com uma reflexão que aparece aí na página 15, que é acerca dos nossos hábitos de consumo. Hoje, quando a gente fala de consumo, né, a gente pensa um pouco essa relação de liberdade e responsabilidade dentro dos nossos atos de consumo. Né? Ou seja, nós consumimos muito, consumimos além do que é necessário, consumimos além do que nós precisamos e não nos sentimos responsáveis, né, de certa forma, pelas consequências do nosso consumismo no meio ambiente, na natureza, para a nossa saúde e assim por diante. Né? A relação da liberdade com a responsabilidade, ela pode ser aplicada em tudo na vida, inclusive nos nossos hábitos de consumo. E hoje eu creio que vocês que estão no 8º ano já devem ter ouvido várias vezes falar no consumo responsável. O que é o consumo responsável? É aquele consumo em que eu vou atender às minhas necessidades presentes, ou seja, de comer, de vestir, de lazer, etc., sem comprometer as necessidades do futuro, né? Sem comprometer as gerações futuras. A gente fala muito de sustentabilidade e assim por diante. Aí tem um videozinho que trabalha, que reflete um pouco essa questão da liberdade com o consumismo. Aí queria que vocês dessem uma olhadinha, prestassem um pouco atenção, e a gente encerra a nossa aula com isso. Hoje, somos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo na Terra. E para viver, precisamos de água, alimento, abrigo, cuidados com a saúde, educação, energia, roupas e mais roupas, sapatos, tênis da última moda, eletrodomésticos, mais eletrodomésticos, celulares cada vez mais incríveis. Mas espera aí, será que precisamos mesmo disso tudo? De algumas coisas, sim, mas da forma como vivemos hoje, nos acostumamos. Vamos a comprar muito mais do que precisamos. Porque o nosso amigo tem um modelo mais bacana, ou porque acreditamos numa propaganda, ou ainda para levantar o astral. Enfim, comprar mais do que precisamos virou um hábito. Passamos a ser chamados de consumidores e vivemos na época da sociedade de consumo. A sociedade. Agora acho que vai, gente. Hoje, somos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo na Terra. E para viver, precisamos de água, alimento, abrigo, cuidados com a saúde, educação, energia, roupas e mais roupas, sapatos, tênis da última moda, eletrodomésticos, mais eletrodomésticos, celulares cada vez mais incríveis. Mas espera aí, será que precisamos mesmo disso tudo? De algumas coisas, sim, mas da forma como vivemos hoje, nos acostumamos a comprar muito mais do que precisamos.
Porque o nosso amigo tem um modelo mais bacana, ou porque acreditamos numa propaganda, ou ainda para levantar o astral. Enfim, comprar mais do que precisamos virou um hábito. Passamos a ser chamados de consumidores e vivemos na época da sociedade de consumo. A sociedade de consumo é como uma máquina gigantesca. Para funcionar, usa recursos naturais para produzir coisas para serem consumidas e logo substituídas por outras coisas que, para serem produzidas, precisam de mais recursos naturais. Bom, e para essa máquina trabalhar cada vez mais rápido, é preciso que os produtos sejam usados e descartados constantemente. Mas a palavra consumir pode também significar destruir. Para manter essa máquina sempre calibrada, estamos esgotando os recursos naturais e gerando uma descomunal quantidade de lixo. Só que os recursos naturais são finitos e, se utilizados à exaustão, podem acabar. Hoje, para manter o padrão de consumo médio do brasileiro, precisamos dos recursos de um planeta e meio. É urgente diminuir nossa pegada ecológica, que é a forma como medimos o tamanho do impacto de tudo que consumimos. Uma forma de mudança é colocar em prática os 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar nossos hábitos. O que podemos fazer para diminuir o impacto do consumo? Quando paramos para pensar e não agimos por impulso, fazemos escolhas mais conscientes. Recusar. Temos o poder de recusar produtos que causam impactos sociais ou ambientais negativos. Antes de comprar um produto, devemos nos certificar de onde ele vem e como foi produzido. Reduzir o consumo. Antes de comprar alguma coisa, vamos perguntar: eu preciso mesmo disso? Reutilizar coisas que iriam para o lixo. Reciclar o que usamos. Para isso, é preciso separar os resíduos e descartá-los no lugar correto. Precisamos nos responsabilizar por nossas atitudes no dia a dia. É muito importante que a gente pratique os 5 R's, que são os novos hábitos do consumo responsável. Vamos mobilizar a família, os amigos, toda a nossa comunidade para criarmos soluções e inventarmos novos jeitos de agir, compartilhar e habitar nosso planeta de uma forma mais saudável. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Ótimo. Então a gente conclui com essa relação entre liberdade, responsabilidade e consumismo, né, que é uma relação que está colocada aí para a gente repensar, né, e para a gente analisar. Beleza? Então, por hoje foi isso, né? Nós trabalhamos aí da página 16 até a página 20, ficando o texto da página 20 para a gente concluir no próximo encontro, né? Só faltou esse textozinho para a gente comentar, mas é um texto extremamente importante. Aí eu vou sugerir lá no mural do portal para que vocês façam a leitura desse texto em casa. E na aula que vem, né, a gente só tira as dúvidas se porventura houver, tá bom? No mais é isso. Tenham todos um excelente dia.